Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para poder fazer uma revisão de fisiologia do M2 para nossa provinha. E eu vou começar aqui falando, né, das alterações das funções neuromotoras, que são as neuropatias e as miopatias. Nesse aqui a gente já pode começar falando, né? As neuropatias, elas vão ser alterações que vão ocorrer ali no componente neuronal, nosso sistema nervoso, tanto central quanto periférico. Quando a gente está falando de neuropatias, a gente está falando de alterações nesse circuito que vai ali iniciar o movimento, modular o movimento até chegar no músculo, que ele vai ser alterado de alguma forma. Já nas miopatias, a gente está falando de alterações próprias dos músculos, que vão impedir a contração idealizada, né, para este músculo em si. Então vamos começar aqui falando do roteiro do professorzinho. Introdução à função neuromotora. Qual a função do sistema nervoso motor no controle da musculatura esquelética? Bom, ele vai ser o responsável por formar, a idealizar, né, esse movimento. Então, lá no nosso córtex motor vai ser ali desencadeada, né, uma sinapse entre os neurônios, que vai ser modulada lá nos núcleos da base, como a gente já viu em neuroanatomia, que vão propiciar, né, a ativação, a desativação do tálamo, e dessa forma promover o movimento e modular o movimento também, com a participação do cerebelo. Então, vai ser ali a função primária desse sistema nervoso motor vai ser a transdução dos sinais neuronais em força contrátil nos músculos esqueléticos. Então, a gente tem uma organização, né, que vai ali do primeiro neurônio motor, que vai sair das áreas corticais, e vão ser responsáveis, né, pela concepção e planejamento do movimento. Depois, elas vão passar ali para o cerebelo, para os núcleos da base, que vão fazer a modulação do movimento, fazer o refinamento, né, deste movimento, para que a gente consiga garantir os movimentos da maneira que eles têm que ser. O cerebelo ele vai ser crucial, né, para a coordenação dos movimentos em andamento, enquanto os gânglios da base vão estar envolvidos na iniciação e estruturação de comportamentos motores aprendidos. E ali, no nosso tronco encefálico e na medula espinhal, vão ser onde vão sair os neurônios motores, que esses sim vão ser responsáveis por interagir diretamente com a fibra muscular para fazer a contração. Como ocorre a transmissão do impulso nervoso do neurônio motor para a fibra muscular? Eu já fiz um vídeo explicando e mostrando, né, na imagenzinha especificamente como que acontece. E eu não acho pertinente falar disso de novo, porque a gente já falou disso antes, então eu vou fazer só um breve resuminho. Então, nada mais do que vai chegar ali, por meio dos outros neurônios, né, que eu acabei de falar, vai chegar na junção neuromuscular, que é essa união do último neurônio, para o músculo, vai chegar ali um potencial de ação que vai despolarizar a célula. Nessa despolarização vai permitir a abertura e a entrada de sódio, e esse sódio vai promover ali, né, a despolarização da célula. Depois que ela se despolarizar, ela vai abrir outros canais dependentes de voltagem que vão estar associados ao influxo de cálcio. Então vai entrar cálcio ali para dentro da célula. Esse cálcio, ele vai interagir com proteínas carregadoras que vão carregar as vesículas sinápticas até a região ali dos botões sinápticos, que é onde os neurotransmissores eles vão ser ejetados para a fenda sináptica. E esses neurotransmissores vão ser principalmente a acetilcolina. Aí a acetilcolina ela vai ser liberada na fenda sináptica e vai poder interagir com receptores nos nossos músculos. Quando ela interagir com essa acetilcolina reagir com esses receptores, ela vai fazer a despolarização da fibra muscular. Dessa forma, vai entrar sódio, vai entrar cálcio. O cálcio vai interagir lá no nosso retículo sarcoplasmático, fazendo a abertura dele. A gente vai ter aquela associação lá dos canais de rianodina e de hidroxipiridina que vão ser ativados, permitir a abertura do retículo sarcoplasmático para liberar cálcio. Cálcio vai interagir lá com a troponina C, que vai mudar a conversão da tropomiosina, vai liberar os sítios de ação da quitina. Dessa forma, a quitina ela vai conseguir interagir com a miosina, na verdade, ao contrário, né? A miosina vai conseguir ali colocar a cabeça dela
ficou esquisito isso, mas vai encaixar a cabeça dela na quitina e vai conseguir mover essa quitina e, consequentemente, causando a contração muscular. Ui, é isso que eu falei na videoaula de contração muscular. Se você não lembra, volta lá. Eu não tenho nem imagenzinha aqui pra mostrar os bagulhinhos. E eu não tenho capacidade de fazer isso sem imagens. Mas enfim. Aí vamos passando aqui. O que é unidade motora e como ela influencia a força de contração muscular. A unidade motora, ela vai ser a responsável, né, por fazer ali a contração muscular. Então, ela vai ser composta por um neurônio motor alfa e as fibras musculares que ele inerva. Então, quando o neurônio motor ele dispara um potencial de ação, todas essas fibras ligadas a ele vão fazer uma contração. Opa! A estrutura das unidades motoras é crucial para a capacidade do sistema nervoso de controlar a força de contração muscular de maneira precisa e graduada. Recrutamento de unidades motoras. O sistema nervoso pode aumentar a força de contração muscular recrutando um número maior de unidades motoras. Esse recrutamento segue o princípio do tamanho de Hahnemann. Eu não lembrava disso. Onde as unidades motoras menores e mais resistentes à fadiga, compostas por fibras do tipo 1, são ativadas primeiro para movimentos finos e de baixa força. À medida que a necessidade da força aumenta, a gente começa a utilizar, né, as fibras maiores e mais potentes, que são fibras do tipo 2. Beleza, modulação da frequência de disparo. A força gerada por uma única unidade motora pode ser aumentada ao aumentar a frequência com que o neurônio motor dispara os potenciais de ação. Então, se a gente quiser aumentar ali a força gerada, a gente pode aumentar a quantidade de disparos e, consequentemente, fazer esse neurônio despolarizar mais e mais vezes para fazer uma contração muscular continuada. Então, o único potencial de ação causa uma contração breve. Se os potenciais de ação chegarem em rápida sucessão, vai acontecer a somação, que a gente já viu isso no módulo 1, e vai acontecer uma contração mais forte e sustentada. A taxa de inervação, o número de fibras musculares por neurônio motor, também é um fator determinante. Músculos que realizam movimentos finos e precisos, como os músculos do olho, têm unidades motoras pequenas com baixas taxas de inervação. Então, um neurônio vai inervar ali 10 fibras musculares, mais ou menos. Em contraste, músculos grandes, tipo os músculos da perna, né, da coxa, eles vão possuir uma unidade motora, tipo um neurônio inervando um caralho de fibras, entendeu? É tipo muita fibra. Permitindo, né, a geração de grande força. Ou seja, você tem como controlar a força no seu músculo de duas formas. Ou você aumenta a quantidade de disparos que está acontecendo nesse neurônio para fazer a somação, né, esses potenciais chegarem um atrás do outro, fazer a contração mais sustentada e mais forte. Ou você aumenta a quantidade de fibras motoras que esse neurônio é capaz de inervar. Como ocorre a liberação de acetilcolina na junção neuromuscular? Eu já expliquei isso. Eu só não expliquei qual que é o nome das proteínas que fazem isso. E que eu esqueci também, mas eu acho que tem em algum lugar. Eu acho que é aqui que eu anotei. Aqui, ó. O cálcio vai atuar na proteína SNER, que vai mediar a fusão de membranas, especialmente a exocitose de vesículas. Então, são as proteínas SNER que vão ser responsáveis por fazer a levada dessas vesículas que estão ali dentro do neurônio para a fenda sináptica para poder ser liberada. Beleza. Topzíssimo. Depois a gente dá mais uma olhada ali naquele slide. O que acontece com a acetilcolina após a sua liberação na fenda sináptica? Bom, ela pode ter muitos locais para ela, né, agir. Ela pode agir ali, primeiramente, nos receptores de membrana do músculo, podendo ocasionar a contração muscular, e depois ela pode ser reabsorvida, recaptada, ou ela pode ser degradada. A gente tem a enzima acetilcolinesterase, que vai ser a principal responsável, né,
por hidrolisar acetilcolina em colina e acetato. Dessa forma, a gente vai ter a recaptação, né, de acetilcolina, e dessa forma a colina ela vai ser utilizada para novas formações de acetilcolina. Lembrando que a acetilcolina, dentro do neurônio, ela é formada por acetil-CoA, que vem ali da nossa respiração celular, né? A gente lembra que tem acetil-CoA lá, e colina. E a colina, ela faz nesse processo de reciclagem dela mesma. Veja? A interrupção desse processo, por exemplo, por inibidores de acetilcolina, em doenças como miastenia graves ou em alguns pesticidas, leva ao excesso de acetilcolina na fenda sináptica, resultando em estimulação contínua dos receptores e paralisia muscular. No caso, por exemplo, a gente viu em tutoria, na verdade em conferência, que esses inibidores da acetilcolinesterase, eles são utilizados, por exemplo, na doença de Alzheimer, nas fases mais iniciais da doença, porque a gente tem uma falta de neurônios. Os neurônios, eles vão morrendo, eles vão tendo ali sua sinapse interrompida pelas placas de beta-amiloide, e aí vai faltando acetilcolina para continuar a transmissão de impulsos, tanto é que é por isso que a pessoa tem esquecimento, né, e déficit cognitivos muito fortes. Então, se a gente usa esses inibidores da acetilcolinesterase, promove mais acetilcolina ali na fenda sináptica, consequentemente mais condução de impulsos. Isso é muito interessante. Meu Deus, tem 12, eu tô na 4. Já tem 10 minutos de vídeo, meu Deus, tá. Qual o papel dos receptores nicotínicos na placa motora? Lembrando que receptores nicotínicos, eu já tô fazendo aqui associação com outras matérias, né? Top. Os receptores nicotínicos, eles são do tipo ionotrópicos, ou seja, eles são canais. Então, se a gente tem ali a ligação da acetilcolina aos receptores nicotínicos na placa motora, a gente vai ter a abertura, né, desses, aqui ó, ionotrópicos, eles vão fazer, né, a abertura ali dos canais, permitindo a entrada de sódio para dentro, né, da placa motora, para dentro do músculo, fazendo com que ele faça sua contração. Então, vai acontecer aqui uma mudança conformacional que vai abrir esse canal iônico e permitir a entrada de sódio, fazendo, né, um potencial de ação da placa motora. Como os potenciais de ação musculares são gerados e propagados ao longo da fibra muscular? Gente, eu já falei disso, só tô repetindo. Enfim, a gente vai ter um potencial de ação que vai ali repassar, né, para os túbulos T. Quando esse potencial de ação ele passar ali nos túbulos T, vai acontecer interação ali no canal, na dihidroxipiridina, que vai atuar ali no canal da rianodina, fazendo com que ela abra e libere cálcio dentro da célula. Isso tá ali na porção do túbulo T, interação com o retículo sarcoplasmático, que eu já expliquei. Não vou ficar repetindo, não. Desconfia. Aqui, ó. A despolarização dos túbulos T ativa receptores de dihidroxipiridina que estão mecanicamente ligados aos canais de liberação de cálcio, os receptores de rianodina, na membrana do retículo sarcoplasmático. Vai fazer liberar cálcio, e aí o cálcio vai fazer a interação lá que eu já expliquei. Tudo a mesma coisa. Aí agora a gente começa a falar aqui das partes diferentonas. Miopatias. O que são as miopatias? Já falei lá no início, mas o prejuízo ele tá ali no músculo. Então, são um defeito que reside no próprio tecido muscular, resultando em uma disfunção estrutural ou funcional. Característica clínica central da maioria das miopatias é a fraqueza muscular, frequentemente se manifesta de forma simétrica e afeta predominantemente os músculos proximais. Isso leva a dificuldades em atividades como levantar-se de uma cadeira, subir escada, pentear o cabelo. A principal diferença para a neuropatia é a localização da patologia. Então, a neuropatia, que nem eu falei, está envolvendo ali nesse sistema nervoso, né, essas interações entre neurônios ali.
Já a miopatia, ela tá relacionada ali à interação, né, à contração do próprio músculo, seja por deficiência, né, de deficiência estrutural ou funcional mesmo, que nem a gente vai ver. As principais características diferenciam miopatias das neuropatias. Tem diferença aqui? Tem diferença. Então, a gente vai ver aqui, local da patologia. Na miopatia tá no músculo, na neuropatia tá no nervo. Distribuição da fraqueza. No músculo, geralmente é proximal e simétrica, então cinturas escapulares e pélvicas. Já na neuropatia, principalmente distal, em luva e bota. A gente viu isso também em semiologia do sistema nervoso, né? No qual, por exemplo, quando a gente tem diabetes. Diabetes, ela vai tender a fazer a destruição simétrica de nervos. Então, a gente vai ter, primeiramente, o acometimento de nervos nos pés e nas mãos, que vai ser esse formato, né, de bota e luva, que vai fazer o prejuízo, né, dessa inervação nessas regiões. Só para fazer uma associação também. Sintomas sensoriais. Nas miopatias vai estar ausente, porque a doença é puramente motora. E já na neuropatia a gente vai ter alguns sintomas associados, como dormência, formigamento, perda de sensibilidade. Tanto é que a gente já viu, né, que, por exemplo, o diabetes, ele destrói tanto o nervo que a pessoa ela vai ter uma úlcera e ela nem vai sentir dor. Reflexos tendinosos. Está preservado até estágios avançados. Então, quando a gente chega em estágios avançados, a gente para de ter reflexos tendinosos. Já nas neuropatias, eles vão estar diminuídos ou ausentes. Porque se a gente lembrar, né, lá do arco reflexo, a gente tem ali a percussão do tendão, vai passar por um neurônio motor que vai levar lá para a medula e a medula vai transmitir de volta para outro neurônio motor. Se a gente tiver interrupção ali naquele último neurônio motor que vai fazer a volta do arco reflexo, a gente tem o impedimento, né, desse reflexo tendinoso. Atrofia. Pode ocorrer, mas geralmente é menos pronunciado no início, já que pode ser severa e precoce, especialmente em doenças de neurônio motor. Fasciculações aqui nas miopatias são raras e aqui nas neuropatias são comuns. Aí, creatina quinase vai ser frequentemente elevada, por vezes de forma acentuada e geralmente normal ou levemente elevada. Por que essa acetilquinase, nessa CK? Ela vai ser aquela que está relacionada com a destruição do músculo. Por exemplo, a gente viu em tutoria no M1 que quando a gente tem a distrofia de Duchenne, que vai causar a destruição dos músculos, né, aos poucos, vai fazer a liberação dessa creatina quinase, que vai ser a grande anunciada, né, nos exames de sangue. E a eletromiografia, potencial de unidade motora de curta duração ou baixa amplitude. E na neuropatia, sinais de desnervação. Fibrilações, ondas agudas positivas e pumps de longa duração e alta amplitude. Beleza. Quais são os principais tipos de miopatias e seus mecanismos fisiopatológicos? Então, a gente tem primeiro as distrofias musculares, que são hereditárias, progressivas e degenerativas. A principal é a distrofia muscular de Duchenne, que é uma doença recessiva ligada ao cromossomo X, por isso que acomete grandemente os homens. Mulheres são pouco afetadas, elas podem ser portadoras desse gene, mas não vai ter as manifestações associadas, né, que a gente pensa, nossa, isso é Duchenne, sabe? Ela vai ter uma fraqueza ali, um pouco... Como é que fala? Ela vai ser pouco resistente ao exercício físico. Mas o menino, ele vai ter literalmente uma coisa assim que você consegue ver e falar, nossa, isso é Duchenne, sabe? E é causada por mutações no gene que codifica a proteína distrofina. A distrofina, ela vai manter a integridade da membrana da célula muscular.
Por isso que quando a gente não tem a produção de distrofina, a gente vai consequentemente causar as lesões no músculo, consequentemente liberando nossa corrente sanguínea a proteína quinase, né, a creatinina quinase, que vai marcar, né, ser um grande marcador ali da distrofia muscular de Duchenne. Vai transformar a membrana frágil, suscetível a danos durante a contração muscular. Isso leva a um ciclo de necrose e regeneração das fibras musculares, que eventualmente é superado pela substituição do tecido muscular por tecido adiposo e fibroso. Uma das características mais claras do Duchenne é a pseudohipertrofia da panturrilha, no qual a gente vai ter um aumento da panturrilha, mas não é que ela tá aumentando por hipertrofia do músculo, mas porque o músculo ele tá sendo substituído por gordura ali. Os pacientes geralmente perdem a capacidade de andar antes dos 13 anos e desenvolvem complicações cardíacas e respiratórias fatais, porque tudo é músculo, gente, tudo é músculo. Se a gente não tem a distrofina para manter um músculo íntegro, tudo vai ser acabado ali. A gente também tem a de Becker, né? Mas a de Becker, a gente vai continuar produzindo distrofina, só que em menor quantidade. As miopatias inflamatórias, a gente pode ter a polimiosite e a dermatomiosite. A polimiosite envolve um ataque direto às células T no sistema imunológico contra as fibras musculares. Então, a gente vai ter ali uma doença autoimune que vai atacar as fibras musculares, então a gente vai ter a destruição direta pelo nosso sistema imunológico, né? E já na dermatomiosite, a gente vai ter ali o sistema imune atacando pequenos vasos nos músculos e na pele. Por isso que vai ter dermato no início. Então é tipo uma polimiosite que associa também ali com a pele, com os vasos, né? Levando a um dano muscular secundário por isquemia. Então, a gente tem a morte do músculo por isquemia e não por direta agressão ali no músculo. Dermatomiosite é distinguida pela presença de erupções cutâneas características, como eritema em helitrópio, pálpebras e pápulas de Gottron, articulações dos dedos. Isso aqui é interessante, não lembrava disso. Miopatias metabólicas. Aqui já começa a entrar numa parte difícil. São causadas por defeitos genéticos em enzimas que são cruciais para o metabolismo energético muscular. Então, primeiro vamos falar da doença de Pompe, que é a glicogenose tipo 2. É uma doença causada pela deficiência da enzima alfa-glicosidase ácida. Alfa-glicosidase ácida. Impede a quebra de glicogênio nos lisossomos, levando ao seu acúmulo dentro das células musculares. Esse acúmulo vai causar dano progressivo, né, às fibras musculares, resultando em fraqueza muscular, hipotonia e nas formas infantis, cardiomegalia e insuficiência cardiorrespiratória precoce. Tá, então vamos pensar, né? O nosso músculo, ele precisa de constante energia para ele funcionar. Tanto é que a gente lembra que dos principais locais, né, de armazenamento do glicogênio é nos músculos e no fígado. Então, principalmente no músculo, né? Então, se a gente não tem essas enzimas lisossômicas que vão ser responsáveis por quebrar esse glicogênio, consequentemente a gente não vai ter ATP suficiente para fazer a contração muscular, por isso que causa uma fraqueza muscular e hipotonia. Tô cansada. Como as miopatias afetam a excitação e contração muscular? Tô na metade ainda, vou ter que repartir isso aqui em 2 partes. Como as miopatias afetam a excitação e contração muscular? Então, o dano pode ocorrer por defeito da integridade, né, da fibra muscular, que nem a gente viu do Duchenne, que a fibra literalmente morre, ou que a gente viu também na polimiosite, dermatomiosite, que a gente tem uma destruição da fibra muscular, então a gente não tem fibra para fazer a contração, ou a gente pode ter, que nem acontece aqui na doença de Pompe, que a gente não tem energia para fazer ela funcionar. Defeitos de acoplamento, excitação, contração. Algumas miopatias são causadas por mutações em genes que codificam proteínas
para o acoplamento, como receptores de rianodina e receptores de hidroxipiridina. Esses defeitos podem levar a uma liberação anormal de cálcio no retículo sarcoplasmático. Então, a gente tem que pensar que pode ter uma cacetada de formas dessas miopatias atuarem, mas na maioria das vezes tá relacionada à estrutura da fibra muscular ou de algum tipo de alteração ali, disfunção metabólica ou até mesmo enzimática que pode impedir a contração desse músculo. Deixa eu ver, até onde vai isso daqui? Na hora que chegar aqui na neuropatia eu paro e eu vou pro próximo vídeo, que tá muito grande. Quais são os principais sinais clínicos e exames laboratoriais utilizados para o diagnóstico? Então, primeiro a gente vai ver os sinais clínicos, né? No caso, a gente pode ter a fraqueza muscular, que é normal em todas as miopatias, principalmente depois de fazer alguma atividade física. Fadiga e intolerância ao exercício. Mialgia e cãibras, comuns, mas não universais. Atrofia muscular, que acontece. E as manifestações especiais, pseudohipertrofia, que nem acontece na Duchenne, que a gente tem a substituição do músculo por tecido adiposo ou conjuntivo. Lesões cutâneas, que nem acontece na dermatomiosite, pela lesão dos vasos ali da pele e dos músculos. E miotonias, que são dificuldades em relaxar o músculo após uma contração voluntária, característica das distrofias miotônicas. Aí os exames para a gente poder diagnosticar. Primeiro a gente vai ver como é que tá a creatina quinase, que é o marcador mais sensível de dano muscular, porque ela tá presente ali, né, dentro do nosso músculo. Se a gente tem lesão do músculo, a gente tem extravasamento dessa creatina quinase para o nosso sangue. Por isso que a gente vai ter ali, né, muito elevadas nas distrofias e miopatias inflamatórias agudas. A eletroneuromiografia, a gente vai ver se ela tem origem miopática ou neuropática e miopatias. Mostram potenciais de unidade motora de curta duração e baixa amplitude com recrutamento precoce. Então, lembrar que na eletroneuromiografia, nas miopatias, elas são potenciais de unidade motora de curta duração e baixa amplitude. Porque elas nem chegam, né, a ser responsivas, porque a gente não tem músculo suficiente para poder fazer essa contração. E a biópsia, né, que é o padrão ouro para as muitas miopatias, que a gente vai ver as alterações específicas, né, tipo necrose, inflamação, acúmulo de substâncias, que nem o glicogênio, que nem acontece na doença de Pompe, né. Testes genéticos para a gente ver a presença, né, da mutação, como por exemplo na Duchenne, que a gente vai ver alteração ali recessiva no cromossomo X. Ressonância magnética, que a gente vai ver ali padrões de envolvimento muscular, como edema, substituição gordurosa, ajudando a diferenciar a biópsia para um músculo ativamente afetado. E os autoanticorpos para a gente ver nas doenças, né, ali imunitárias, como acontece na dermatomiosite e esqueci o nome, polimiosite e dermatomiosite. E é isso, o resto vai ficar pro próximo vídeo, que foi metade e tá grande pra caramba.